Nesse segundo vídeo, voltamos a falar com vocês novamente sobre mais um prédio que representa, na história de Caruaru, um ícone para a história da cidade e a história da igreja em Caruaru. E vamos falar do Palácio Episcopal, desde o momento em que era uma simples casa até o momento atual. O prédio que se vê na atualidade não é o mesmo que deu início a essa história. Segundo a historiografia, por volta de 1856, existia nesse local uma simples casa e que, diante das circunstâncias da epidemia do cólera, que vitimou muitos caruaruenses, fora construído no quintal desta casa uma espécie de galpão para servir de atendimento aos doentes. Muita gente interpretou como chamando de hospital. Lógico que não tinha característica de hospital, e sim de um pequeno acampamento de atendimento aos doentes do cólera. Pela segunda fotografia que apresentamos, se vê o local quase no seu início. A igreja, que está ao lado direito do prédio, fora construída nos anos de 1840. Porém, o prédio da esquerda da igreja foi construído em 1898. O imóvel teria sido adquirido pela municipalidade, que o concluiu ampliando-o e ali instalou o Paço Municipal. Naquela época se chamava o Paço Municipal o prédio da prefeitura, ou seja, a sede da prefeitura, com um só pavimento, em estilo neoclássico, com alguns resquícios do estilo colonial, com ampla fachada, composta por 6 janelas e uma porta central, ornamentada com pinhas decorativas. Conforme a outra foto que postamos em tela, esta outra foto demonstra em sua fachada, está escrito o Paço Municipal. Então, provando que aí era, de fato, a primeira prefeitura de Caruaru. Nessa mesma época, no início do século XX, esse prédio era utilizado para outras atividades. A Câmara Municipal também se reunia aí e por várias vezes, o júri público também se reunia nesse mesmo prédio. Na foto que segue, a gente vê o prédio agora que sofreu a principal alteração. Ela foi em 1922, na administração do prefeito Henrique Pinto, sofreu uma nova intervenção, ganhando características neoclássicas mais evidentes, sendo acrescidos um pavimento superior, onde se localizava o Salão Nobre, o gabinete do prefeito e o gabinete do secretário. Está demonstrado pelas duas fotos, em sequência, que o local, já agora com um relógio colocado na parte central do andar superior, que esse relógio durou aí até 1949. Então, a segunda fotografia fica ainda mais evidente as características do moderno prédio construído nos anos 20 e 30 do século XX. Hoje, continua com muitas características semelhantes. Na foto que segue, com a criação da diocese em 1948, a então sede do governo municipal foi permutada por um imóvel da paróquia e então o imponente edifício passou a ser o Palácio Episcopal da Diocese de Caruaru, servindo de residência do bispo, sede da diocese e da Cúria Metropolitana. Na foto que apresentamos, tem uma novidade, porque nesse momento histórico, o prédio que foi prefeitura, que foi o Palácio Episcopal, o bispo do momento cedeu
para funcionar aí a Faculdade de Filosofia de Caruaru, a FAFICA. E aí, com um detalhe, já não tinha mais o relógio na parte superior do prédio. Fora substituído pelas insígnias do bispo. Então, com essas mudanças, depois que a faculdade saiu, volta a funcionar como o palácio do bispo diocesano. Embora por alguns momentos, o bispo morou em outro local, mas sempre esteve a serviço da diocese. Conforme essa foto, que é mais recente, a gente vê a quantidade de gente de carros aí, que sofreu algumas características na fachada. Aquela entrada que tem as muretas ao redor sofreu mudanças. Já por 2 ou 3 vezes foi descaracterizado a entrada do prédio. E atualmente a foto de hoje, dia 10/8/2020, evidenciamos o mesmo prédio, por conta da nova pintura que está extremamente bela. Hoje continua servindo de residência episcopal. Então, pela Lei Municipal número 4.960, em 11 de junho de 2010, por solicitação do Instituto Histórico de Caruaru, esse prédio foi indicado para entrar na lista dos imóveis especiais de preservação, que está, sendo discutido nas secretarias e pelos órgãos competentes.